E aí galera, beleza? Flashzito na área e hoje quero trazer para vocês aqui um vídeo sobre todas as mecânicas do xadrez. E muitos de vocês não estão tentando, estão achando difícil, então hoje eu vou explicar todas as mecânicas de cada boss, passo a passo, para você tirar nota 10 nesse mapa, beleza? Então deixa aquele like gostosinho, compartilha com a galera para a galera ficar informada sobre todos os vídeos, tutoriais e informações gerais de Crystal of Atlan. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, bora explicar o porquê eu decidi fazer esse vídeo. Eu tava conversando com alguns amigos meus, né? Como vocês viram, eu peguei o título aqui principal, que é um título limitado em si, né? E muitos de vocês acabaram nem tentando. E isso deixa, digamos, um pouco o servidor talvez não tão competitivo nessa parte. Hoje eu quero animar vocês falando que dá sim para passar, mesmo se você tiver uma PT um pouco mais fraca, beleza? Bom, aqui, nesse caso, tá, galera? A gente viu alguns jogadores com 38k passando logo depois que a gente passou, né? A gente fez aqui, ó, dá pra ver até o número de vezes que a gente fez de assistência, ó. E, galera, eu entrei até na conta do Xandão pra ajudar a galera. Obrigado, Xandão, aí, por ter emprestado a conta pra ajudar também uma galera. E, bom, explicando pra vocês, teve uma galera aqui das Tralhas que tá um pouquinho mais fraca, com 38k por aí, e conseguiu passar. Isso é muito bacana porque mostra que, realmente, se você tiver mais ou menos duas pessoas relativamente ok's, assim, forte, e o restante souber a mecânica, você vai passar. Mas deixa de apresentações agora dessa parte, vamos logo direto para as mecânicas. E bom galera, o modo Elite ele é com 8 pessoas, então prepare uma PT bem interessante, algumas composições com Life Steal, um suporte como a ceifadora da Gadanha, né? E aqui, nessa parte, é essencial que você clique ali no resumo para entender os buffs. Você pode olhar também debaixo ali da sua aba do personagem, onde você consegue ver os buffs de cada posição, aí onde cada jogador está pisando, beleza? Escolha as melhores posições para conseguir pegar os melhores buffs para determinada classe. A gente tem aqui o primeiro boss, que é basicamente um mini boss, né? A gente tem uma versão aqui de um peão. Ele é um cavaleiro. Aqui você tem que tomar cuidado porque você pode perder vida à toa, tá? Eu vou apresentar para vocês alguns golpes. Eu exatamente deixei até ele acertar alguns golpes para vocês observarem aqui nessa gravação. Tá vendo que tem uma barrinha ali embaixo? Quando ela carregar por completo é que você vai levar um choque onde você vai ficar paralisado durante um bom tempo, e essa mecânica pode ser executada com outra mecânica muito forte. Ele tem uma estocada aqui, são 3 estocadas no geral. Tem esse golpe que é simplesmente você tem que desviar. Um conselho que eu dou para vocês: fique no ar em cima dele e desvie no time certo, tá? Você não precisa correr para longe, continue o seu DPS sem problema algum, beleza? Lógico que a carga vai abaixando com o tempo, percebam que ela deu uma sumida depois que você começa a evitar os golpes. Ele tem esses golpes mais fracos em si, tá? Esse daí também é bem fraquinho, dá pra você escapar com tranquilidade. E aqui, ó, percebam que eu sempre estou trabalhando em cima dele. Algumas vezes eu vou estar trabalhando embaixo para observar aqui, mostrar para vocês essa observação, que você pode estar batendo embaixo, mas tome muito cuidado. A conta do Xandão tá bem forte, então foi bem tranquilo passar esse boss. Eu fiquei mais brincando aqui para mostrar para vocês as mecânicas. A partir do momento que ele desce ali com 40 de vida, ele vai fazer uma mecânica interessante, que é essa daí que vocês estão vendo. Essa daí basta você correr. Essa é a mecânica mais forte dele, que pode fazer com que você morra. Percebam que a conta do Xandão, mesmo sendo forte, quase tomou one hit. Eu fiz esse experimento nesse vídeo exatamente para mostrar para vocês. Naquele momento você tem que escapar pelo menos do último círculo maior, que é onde vai dar o máximo de dano possível. Então para você que está com a conta mais fraca, aproveita e escapa disso. Isso daí vai fazer com que você perca vida com certeza. E a vida é muito interessante para você não perder nesse early game. Percebam que no canto superior a gente tem ali 5 vidas, né, do total do seu personagem, da sua conta, e num total ali a gente tem mais ou menos 25 vidas, 24 vidas, para a gente estar trabalhando em grupo. Então vamos supor que eu perdi 5 vidas, ela vai fazer a contagem ali também na direita. No total vai chegar um momento, aí a estocada que eu citei, vai chegar um momento que você pode acabar fazendo com que sua PT perca muita vida e pessoas que tenham 5 vidas não renasçam mais porque vocês gastaram tudo da direita. Então é interessante entender que quando você começa aqui nesse xadrez, você tem 5 vidas. Você também pode auxiliar o seu companheiro, assim como vocês viram eu entrando no portal. Mas tome cuidado que quando você entra em algum portal para auxiliar o seu companheiro, cada membro que acaba entrando, você acaba aumentando a vida do boss. Nessa parte aqui, tá, do xadrez, se você escolher certos pinos lá, né, naquele campo inicial onde você pegou os buffs, você vai estar escolhendo um dos boss. A gente tem digamos,
a bruxa, né, a rainha do lado lá que eu esqueci o nome, o bispo, né? E o bispo, ele é muito mais fácil do que o cavalo, porque a mecânica dele é muito simples. O cavalo já precisa de uma mecânica dessa corda, onde você tem que fazer ele tropeçar. Então, observem, se você errar, você vai fazer com que o cavalo dê basicamente one hit na grande maioria das vezes. No início ele não dá o one hit, tá? Eu tô fazendo as mecânicas mostrando, acertando e errando para mostrar para vocês. Então nesse momento você pode ver que eu não derrubei, então perdi um potencial de dano. Quando ele tropeça, ele é nocado, ele recebe muito mais dano. Novamente ele vai fazer algumas mecânicas, né, que são bem simples nesse momento, e aí você vai ter a mecânica principal, que é novamente aquela bolinha, onde você vai ter que fazer ele tropeçar. Então é interessante que você e seu companheiro trabalhem muito bem em grupo, com comunicação, para poder executar essa mecânica, tá? Ah, e o vídeo vai ficar um pouco longo mesmo, porque eu quero trazer bem explicado para vocês terem um entendimento por completo. Eu poderia fazer um vídeo bem resumido, mas eu acho legal salientar todos esses detalhes, até dos golpes, para vocês escaparem. Novamente, ele acerta, e aí, o meu companheiro, ele tem que estar pelo menos na lateral, ó. Perceba que já já ele vai começar a executar uma mecânica, ó, que é do espaço do dash, e agora tem essa mecânica que você escapa, que são os golpes, ó, e é só o meu companheiro esticar e ele acaba tropeçando. Aqui ele vai tomar o total de dano, ele fica basicamente vulnerável, né? E a gente começa a aplicar o máximo de dano possível. Mas não é só essa mecânica, tá, galera? Tem outras mecânicas embutidas nesse boss, como por exemplo, essa mecânica aí. Se você for para o meio, automaticamente você vai perder muita vida. E se você rotacionar contra o seu aliado, né, em si, vai acontecer isso, onde basicamente ele vai cercar o local e vai ter muitas chamas no chão. Então rotaciona junto com seu companheiro para não fazer uma confusão ali no momento. É muito simples, é só você chegar junto com seu companheiro e rotacionar para o mesmo lado. Nesse momento ele vai ficar atravessando assim, nada tão grandioso, nada tão difícil em si de escapar. E depois ele vai ter mais uma mecânica, ele sempre vai repetir essa bolinha, então é interessante que você sempre acerte para calcular o máximo de dano quando ele estiver nocado. Guarde sua ultimate, aqui ó. Aqui ele bugou, tá? De vez em quando ele buga, você pode ver que simplesmente ele bugou no robozinho do outro jogador e infelizmente não conseguiu executar. Eu não lembro se nessa gravação, acho que nessa gravação eu cheguei a forçar o one hit do boss, tá? Para mostrar para vocês. Sempre faça golpes aéreos na grande maioria das vezes, exatamente para poder escapar dessa situação. E aqui a gente vê uma mecânica principal. O boss vai ficar rotacionando, soltando suas almas, onde seus companheiros, né, vão estar tentando dar uma estocada na gente. A gente vai ter que rotacionar e procurar a última vez que o boss tentou avançar. E aqui eu acredito que a gente vai fazer a mecânica do one hit, ó. Agora, se você erra a travessia, ele dá esse one hit. Alguns jogadores têm sobreposição de HP, que seria o Shield, como esse personagem Starbreaker, e você consegue escapar com aquela primeira habilidade do gancho, tá? Eu deixei rolando só para mostrar para vocês que independente, se você errar a mecânica, você vai morrer, a não ser que você tenha esse Shield. Então, entendido isso, você já sabe todas as mecânicas, é basicamente você fazer ele tropeçar nessa linha, onde você vai causar o máximo de dano possível, então fique junto com seu companheiro com essa linha. Esse momento aí é um momento mais difícil de você acertar ele, tá? Então fique ligado para você conseguir executar essa mecânica com perfeição. Lembrando, é sempre bom você estar num Discord para executar uma melhor comunicação. Os outros golpes são bem tranquilos, como vocês viram, então a mecânica sempre vai se repetir nessa parte. Percebam que novamente, ó, eu tô correndo atrás do meu companheiro para ficar um meteoro apenas em um lugar. Infelizmente, ele na vez anterior, né, ele não prestou atenção nisso e acabou indo pro lado oposto do meu. Isso pode atrapalhar bastante sua PT, principalmente se você estiver com alguém bem mais fraco. E aí depois você pula para não tomar o dano total. E é basicamente isso, galera. Então o cavalo, ele é um dos mais difíceis, parece ser fácil para alguns, é difícil para outros, mas cavalo é um dos mais difíceis se você tiver com poder um pouco mais abaixo. Lembrando que se você finalizar esse cavalo e o bispo ainda estiver vivo, você pode auxiliar o seu companheiro, lá, os seus outros dois companheiros. A dica que eu dou: vai pro bispo, se precisar mesmo, se a sua equipe pedir, não vai dois na grande maioria das vezes, porque quanto mais gente entrar no portal, mais HP o bispo vai ter novamente. Um exemplo, o bispo está com 120 de vida. Se entrar eu e o Nadorin ali, vai basicamente para 180 de vida. E é algo que não é interessante. Percebam sobre o gancho que eu citei para vocês anteriormente, funcionando nesse momento. E bom, aí vocês vão ver que eu finalizei o boss antes da outra equipe finalizar o bispo e eu vou auxiliar eles lá no portal.
Aqui eu vou executando uma mecânica simples, eu pedi pro meu aliado não reviver, né, para ele não gastar vida à toa, por quê? Quando o boss morrer, basicamente ele vai reviver automaticamente sem gastar as vidas. E olha lá, eu morri uma vez, tá? Para mostrar para vocês. E também outros jogadores morreram. Então ali mais ou menos de 25 vidas foi para 16 vidas. Então a gente tem um total limite de vida de conta pessoal e tem um limite, digamos, grupal. Então tomem cuidado para não morrer. Tenham paciência, tá? Se você é mais fraco, conversa com a sua equipe para poder ter um melhor avanço, né? Uma melhor progressão durante o xadrez. Eu sei que o vídeo poderia ser mais curto e tudo mais, mas eu gosto de ser bem detalhista sobre cada mecânica para vocês entenderem. Sobre a parte aqui do bispo, tá? O bispo ele tem algumas mecânicas bem simples e bem fáceis, tá? Ele tem esse Kamehameha, onde você vai fugir. Ele tem uma mecânica onde ele vai soltar 4 bolas de fogo em cada canto, que você consegue ver em breve, eu acredito que ele vai fazer aí. E você vai ter que levar cavaleiros sombrios para esse local. Lembrando, não destrua a bola de fogo antes desses cavaleiros entrarem. Às vezes ele só vai soltar essas bolas de fogo aí sem, digamos, sombra nenhuma. Eu posso trazer em breve para vocês aí um vídeo mostrando, porque nesse momento ele já executou todas essas mecânicas. E bom, é bem simples. Ele vai chamar esses cavaleiros sombrios e você tem que trazer para a bola de fogo. Chega próximo da bola de fogo e eles vão voltar à coloração normal. Eles estão sombrios e quando você chega perto da bola de fogo com eles, eles automaticamente ficam, digamos, da cor real e você pode matá-los. Então é basicamente isso nessa parte, tá? Tome cuidado também porque se esse bispo acertar o Kamehameha em cima da bola vermelha, ele vai deixar a bola roxa que vai puxar você e basicamente dar one hit, beleza? Agora a gente tem um boss que é um dos mais fáceis para você trabalhar em grupo, tá? Ele só tem uma mecânica um pouquinho chata para quem ainda não está acostumado, mas é um boss que você pode tirar de letra e jogar de forma confortável. Se comunique sempre com a sua equipe para você montar a melhor composição. Como a conta do Xandão está bem forte, eu puxei o lado esquerdo com a galera que estava mais fraca, e a da direita é a galera que está bem mais forte, tá? Então vamos lá. Aqui, esse boss, as mecânicas são bem simples, tá? Mas no modo Elite ele muda um pouquinho, então por isso que você tem que tomar cuidado por mais que você jogou o modo História. A gente tem essa marcação no chão, onde ele vai dando esses socos no chão. Passe pelo canto, não passe em cima desses círculozinhos que vocês estão vendo aí bem pequeno, porque é onde vai cair algumas argolas, onde você vai ter que executar uma outra mecânica para pegar. Aqui nesse momento, a gente tem essa mecânica que é uma parte que vai caindo no chão aí, digamos, uns lasers e ele acaba prendendo os inimigos, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Essa mecânica é muito fácil, é a mecânica da cruz, onde ele só vai soltar esses lasers, nada demais, você pode continuar batendo sem problema nenhum. Aqui ele vai ter o giratório, onde ele sempre faz essa movimentação, né? Então é bem fácil de escapar, não se preocupe com isso. Ele tem esse dash para trás, onde depois ele vai agarrar algum aliado seu, é só você desviar com tranquilidade, é muito fácil de escapar. E depois ele vai ter algumas mecânicas que vai se repetir durante esse processo, tá? Ó, já já ele vai socar o chão de novo, e aí o interessante é que você passe no canto da tela. Eu vou passar em cima praticamente do círculo para vocês observarem, tá? Ó. Eu venho para o canto da tela para não passar em outro círculo. E aí depois ele vai dar o dash para o meio e aí começa a mecânica da argola. Eu fui para esse lado para mostrar para vocês exatamente como executar. Você tem que quebrar essa argola, tá? Ó. Quebrou a argola, pega ela e você vai ter que atravessar esse local. Não pode deixar essas serras, né, essas outras argolas encostarem em você. E todos os jogadores que entrarem lá vão ajudar a executar a mecânica para poder o boss ser nocado, ó. O boss acabou sendo nocado. Se um jogador não entra, o boss entra em modo de fúria. E aí ele vai causar mais dano, vai executar mecânicas mais rápidas, ganhar velocidade de movimento, e aí isso pode acabar afetando um pouquinho o desempenho da equipe. Então aqui a gente vai dar o máximo de dano possível. Ele tem algumas mecânicas a mais que vão ser apresentadas para vocês. E bom galera, aqui é muito fácil, deu para ver que é muito simples, ó. Novamente a mecânica de cruz ali, né, ó. Ele faz, eu falo de cruz porque ele acerta primeiro em uma lateral, depois ele muda para os lados opostos, né, em si. E aí ele vai continuar com a sequência de soco. E ó, agora eu fiz a mecânica de forma certa para vocês observarem. Eu trouxe sem passar em nenhum daqueles círculos onde as argolas vão cair. E aí é basicamente isso. Vai utilizando dano, toma cuidado com o chão, tá? Toma cuidado com esse agarrão, esse dash aí ó, que ele acrescentou agora. É a única coisa que ele acrescenta a mais, né? E aí ó, o giro.
O giro dá para perceber que é muito fácil de escapar porque ele demora para poder fazer, então não tenha pressa para sair cacetando dano para querer ser o maior DPS da PT. Trabalhe em equipe para exatamente você executar a mecânica de forma certa. Temos aí esse soco no chão que também quase não acerta ninguém, é basicamente difícil de acertar. Essa parte aí dos lasers são as partes que mais machucam, tirando a parte da argola. Agora de resto, é só sucesso, é sem problema nenhum. Então vou pular essa parte porque exatamente não tem grandes coisas, tá? No máximo ele vai soltar um laser no meio que vai acontecer em breve. Eu vou mostrar só essa parte para vocês e de resto ele vai executar a mesma mecânica. Ó, eu passei ali em cima da argola porque ele estava com target em mim. Isso daí é um erro que você tem que tomar cuidado, tá? Às vezes do que ficar sapateando durante o mapa. E aí ele vai para o meio novamente. E essa parte é a parte que mais complica, que é onde você vai ter que pegar a argola e provavelmente vai ter um laser, tá? Então, ó, eu peguei a argola, eu tive sorte que o laser começou pro outro lado ali, então, e, ó, se você passar ali na argola quando ela tiver, se ela atravessar você, você basicamente vai ser empurrado para trás. Então tem que tomar muito cuidado. E olha aí, a galera conseguiu executar com excelência. E é basicamente isso, galera. Agora vamos pro próximo boss, que agora é a parte principal, onde vocês têm que ter bastante vida. E agora eu quero trazer a parte principal para vocês. Percebam tudo que eu vou citar agora para vocês, que eu vou falar sobre todas as mecânicas. Primeiro, a gente vai estar enfrentando a rainha, e na rainha você vai distribuir o máximo de dano possível e ela vai teleportar para o meio. É interessante que toda a sua PT fique bem unida e bem próximo, porque quando ela ir para o meio, ela vai automaticamente congelar todo mundo. E ela vai fazer uma mecânica do meteoro, onde apenas um aliado vai ser, digamos, o alvo, e ele vai ter que passar por cima de onde todo mundo tá para quebrar esse gelo. Então por isso que é bom todo mundo tá junto, ó. Logo depois, a gente vai ver que você tem que destruir esse shield. Percebam que tem uma barra lá em cima, você tem que destruir, ela vai ser nocada. E aqui, a dica que eu dou, se você tá muito forte, gasta no máximo alguns golpes ali, não gasta ult, porque quando chegar em 450 de vida, ela automaticamente vai sumir, e aí vai vir o rei junto com a rainha. Agora sobre essa parte do rei, eu vou explicar como funciona para vocês, tem vários detalhezinhos para vocês jogarem com paciência. Esse chão você tem que tomar cuidado porque alguns de vocês vão tomar o one hit, então sempre dá um tapa, dash, e sempre vai fazendo assim até a mecânica acabar. Tomem cuidado, tenham paciência nesse momento para não perder vida à toa, tá? Ele vai executar uma mecânica logo depois que ele vai ficar invulnerável, que é uma mecânica onde ele vai colocar uma, digamos, uma esfera de fogo ao redor dele. Enquanto isso, você pode causar dano enquanto ele não efetuar essa esfera. Então, vai dando o máximo de dano possível, porque depois a rainha vai chegar e aí você vai ter que focar a rainha. Vai ter uma dica aqui até o final que você tem que absorver, porque isso daqui é importante, tá, galera? Ele solta essas mecânicas sempre quando alguém tá com um alvo, é só sair correndo, é bem simples, bem fácil, não fica focado muito grudado num boss se você tá com alguma dessas mecânicas de target locado em vocês. Agora, ele executa essa esfera, onde ele não vai tomar dano nenhum. Nessa parte, vai chegar a rainha, e é onde a gente vai ter que focar ela para dar o máximo de dano possível. Ela tem algumas mecânicas chatas, que eu vou apresentar para vocês, enquanto isso percebam que o boss está fazendo uma ação que eu chamo de estrela cadente, tá? Essa estrela cadente ela vai acertar a gente, vai dar um efeito de flame damage, né? A gente vai ficar pegando fogo e tomando muito dano. Então é interessante que vocês tenham paciência e saiam correndo para não distribuir dano para toda a PT em apenas um local. Esse meteoro é muito simples de se escapar, não tem nada tão grandioso. E nesse momento a rainha vai executar algumas mecânicas como uma chuva de espadas, tem outras mecânicas também que ela executa que dá lentidão. Então tome muito cuidado se você está um pouquinho mais abaixo do seu poder, beleza? Então aqui ó, a gente vê que a gente está dando o máximo de dano possível, já já ela vai executar umas mecânicas. Essa labareda, o conselho que eu dou para vocês, está no target, vai para o fundo do mapa, tá? Esses golpes que ela dá, vai ficar se repetindo, tá? Esses golpes simples da estocada, e agora que ela sumiu, ele vai executar uma mecânica, tá? Ó, percebam que esses gelinhos que estão vindo, você tem que ir praticamente dentro do boss, trabalha a cura aí em grupo para esse gelinho não te afetar, tá? Porque quando você tá dentro desse círculo, automaticamente você vai tomando dano por segundo. E todos esses gelinhos tem que chegar dentro dessa esfera para derrubar o boss. Aí a gente começou a aproveitar o máximo de dano possível para destruir o HP dele, descer o HP, tá? Ó, percebam que o boss tá levando muito dano. Depois disso, ele vai se levantar. Enquanto isso, ó, alguém tá com o target da rainha, né, que tá atacando algumas estacas de gelo, então toma cuidado para não ficar no meio.
e a rainha acaba chegando. O foco depois é na rainha e tem que matar o mais rápido possível ela. Por quê? Ela vai executar uma mecânica, se você não matar ela a tempo, ela vai executar uma mecânica de chuva de gelos. E isso pode atrapalhar muito a sua PT, muito alguém ali que está jogando de repente no mobile, está um pouquinho mais lerdo, alguém que, digamos, é um pouquinho mais devagar, né, nessa parte de mecânicas mais ágeis. Então, tente matar a rainha o mais rápido possível. Nesse vídeo eu não lembro se a gente mata o mais rápido possível, eu lembro que eu fiquei segurando exatamente para mostrar um pouquinho a mecânica, eu percebo que eu fiquei até um pouquinho longe aqui, eu estava tentando esperar para ela executar a mecânica, ó, a chuva de espadas, percebam que ela faz como se fosse uma estrela, né? Então tome cuidado, fica entre as pontas ali, na parte onde não está o azul no chão. E o boss vai executando sempre essa mecânica. É bom que vocês fiquem em cal para realmente vocês comunicarem nessa parte, porque sempre tem alguém desatento, sempre tem alguém que acha que tanca, e na verdade você tem que ajeitar tudo isso. Depois disso, ele vai executar uma mecânica, tá? Um pouquinho mais complicada que vocês têm que observar. Então fica até o final do vídeo para vocês entenderem tudo. Aqui, a gente está tentando matar a rainha o mais rápido possível. Eu enrolei um pouquinho exatamente para, pelo menos, a rainha fazer a mecânica, né, do gelo. Aqui ele solta esses raios. E agora uma mecânica principal. Percebam que tem dois mobs, a gente não consegue dar dano neles. Duas pessoas da PT vão se transformar em peões. E esses peões têm que matar os mobs. Enquanto isso, os outros jogadores têm que quebrar um gelo que está aparecendo aí na tela para vocês. Quebrando esse gelo, os nossos peões, né, não serão congelados. Então é interessante que todos os outros jogadores fiquem cientes para quebrarem esse gelo para os peões não serem congelados e não matarem os boss, tá? Se caso eles forem congelados, você vai ter que usar esse target de quem está levando essas bolas de fogo em cima dele para descongelar. Cada mob morto, né, vai descer um buff e você tem que passar por cima para evoluir o seu peão. Um exemplo, do peão você vira bispo e depois você vira rainha. Percebam que eles já pegaram um buff ali, né? Então os dois já estão de bispo, né? E depois eles vão virar rainha. Assim que virar rainha, você vai para cima do boss e aí você começa a executar alguns golpes, porque é o único modo que você, o único, digamos, a única evolução que você consegue destruir esse shield do boss. Aqui nesse momento o boss está executando essas mecânicas e ó, percebam que aqui já tem alguém com a rainha e ele já vai batendo no boss para destruir o shield, ó. Aquele dali é um aliado nosso que tá ali batendo para poder destruir o shield. Quebrou o shield, todo mundo vai para cima, dá o máximo de dano possível, tá? E a rainha vai chegar também. Se você quiser, você pode intercalar entre ele e a rainha, porque, como eu disse para vocês, o objetivo principal é você matar a rainha antes de qualquer coisa. Como a rainha juntou, ficou perfeito pra gente tentar eliminar ela, tá? Se você não eliminar ela a tempo, não falo do tempo de 11 minutos, ela vai desaparecer e fazer uma chuva de, digamos, de flechas, né? Uma chuva de estacas de gelo para todos os lados. E isso vai complicar a situação. Então aqui vocês estão vendo a gente batendo com tranquilidade, sem problema nenhum, batendo no boss, mas a rainha tá livre ali. E o foco tem que ser a rainha. Eu tentei segurar o máximo possível exatamente para ela executar a mecânica. Vocês podem ver que eu fiquei um pouquinho ali no boss e tudo mais. E o boss ele sempre vai se repetindo nessas mecânicas. Eu percebo que a mecânica dele é bem padrão, tá? E a rainha foi morta e não teve essa chuva de gelos. Tem esse pisão no chão que é depois da chuva de meteoros. Ele vai executar algumas vezes e vocês vão observar aí na tela. Ele acaba levantando, ó, ele levanta o cajado e automaticamente vai cair essa chuva de flechas, tá? E você corre. Tenha paciência, faça isso devagar, porque agora vai ser o momento onde você tem que pular. Assim que terminar a chuva de meteoros em si, você tem que dar 2 pulos. Se você pular antecipadamente, é só dar ataque básico, tá? Para você não levar o golpe. E aí, é basicamente isso, galera. E aí, gostou do vídeo? Entendeu todas as mecânicas? Acredito que tá bem simples e bem fácil de se entender. Se você vai tentar com a sua PT, deixa nos comentários aí pra gente ficar ciente sobre tudo. E galera, se aventura, mesmo com pouco poder, se aventura, respeite a mecânica e execute da melhor forma possível. Muito obrigado para vocês que assistiram o vídeo até agora, são 22 minutos falando direto, mas acredito que vocês gostaram bastante do vídeo e esse vídeo vai ser essencial para você que não passou ainda esse modo. Em breve eu vou trazer as novas dungeons, tá? Que vão chegar aqui para vocês, eu já sei as mecânicas, vou trazer tudo bem certinho para vocês. É isso galera, espero que vocês tenham gostado, até mais, falou!